a gente teve a nossa sessão. Eu tive minha sessão, né? A minha segunda. E aquilo, eu tava mais tranquila, porque minha cabeça já tinha diminuído mais, o meu foco melhor. Apesar que a gente não tava aprofundando a gente não tava indo em umas profundezas aí. Tamo bem no raso. Mas só colocando o remédio, por exemplo, as medicações, eu já tranquilizei. Só que daí eu tive uma grande surpresa, né? Eu tive uma reação, bah, uma reação média, né? Não foi feroz. Mas só que eu nunca tive alergia. Então eu assustei. E eu pipoquei, a minha textura da minha pele, ela mudou, né? Porque ela pipoca. Eu já sou eu já sou gorda, né? Aí ficou demais, assim, né? Aqui aqui queimou embaixo dos lábios. Ó, né? Aqui foi bem tenso. O couro cabeludo tá descamando bastante. Aí eu tive uma reação alérgica, eu tive que parar os remédios pra começar o antialérgico. E, gente, que doideira a medicação. Eu já sinto assim que. Porra. Já sinto que a minha cabeça tá dando as faíscas de novo de 300 volts por hora, sabe? Isso tá me preocupando, na verdade. E a minha terapia, e isso foi pós-terapia, né? Que aconteceu depois. Mas na terapia foi bem tranquilo. Mas eu tô preocupada com o tão raso eu tô sendo, na verdade. Que eu não tô querendo vida, né? Que eu não tô querendo ir para algumas profundidades e a gente tem que trazer as coisas, né? Eu tô sentindo essa minha dificuldade, eu tô travada, assim. E foi tão rápido que eu falei assim, nossa, eu já melhorei tanto. Mas assim, eu sou muito grata ao SUS, mas nas primeiras sessões eu só chorava. Eu só chorava, chorava, chorava. Aí na próxima sessão que a gente introduziu o remédio, eu tava mais tranquila em relação a isso. Mas eu também tô achando que eu tô colocando band-aid em feridas abertas, não tá dando certo. Mas só que aí eu tenho que entender que eu que tenho que querer isso, mas eu quero. Mas chego lá, eu travo. Então precisa destravar. E pra destravar, né, aquela coisa. Eu tô tentando racionalizar tudo, né? Porque é aquilo. Eu adoro neurociência. Então, vamos falar dos traumas, né? Que bem-vindo ao mundo, todo mundo tem, né? E aquilo, né? A gente pedir uma perfeição de vida que os nossos próprios pais não tiveram. A pessoa que cuidou de você também, né? Porque existem muitas avós que têm esse papel, né? A gente sabe hoje em dia, a vida tá uma correria e é aquilo, né? Mas eu tive alguns eu procurei algumas coisas pra eu compartilhar com vocês, né, sobre esse tema. É justamente eu quero ficar nas águas rasas, ok? E aquilo é entender, né, como na neurociência, como que o cérebro se organiza em relação a isso, né? Porque eu já sei que as minhas reações elas são muito mais sentimentais do que racionais. Tanto a obesidade agora, que também são águas que eu não quero comentar com a minha terapeuta, mas ela tá enfatizando isso, porque além a gente já entende que a obesidade é uma doença crônica que vai ser pro resto da minha vida. Que como a terapia vai ser pelo resto da minha vida também. Porque é essa merda que colocam são pais despreparados, que fazem filhos, esses filhos vão despreparados para a vida, caso façam. E aquele ciclo. Vai existir uma geração que vai quebrar esse ciclo e eu vou ser a geração da minha. Não quero continuar com as merdas que essas pessoas que não tiveram conhecimento algum e que não procuraram também melhorar, jogar numa família que eu posso ter no futuro. Eu não quero isso. Eu não quero jogar essa peteca para outra pessoa porque eu não consegui resolver. E não estou dizendo que isso vai ser perfeito. Não estou dizendo que
a maternidade, né, aquela coisa, vai ser uma coisa fácil. Mas vamos acabar com alguns ciclos, né? Porque também não vou voltar para isso aqui, não. Eu já avisei, eu não vou voltar. Então, a neurociência, ela fala que o trauma não é só o que acontece com você, é o efeito duradouro que isso causa no seu cérebro, corpo e identidade. Mesmo que o evento já tenha passado, o sistema nervoso continua preso no tempo, ativando as respostas de ameaça, como se o perigo ainda estivesse acontecendo, né? E aquilo? Eu faço estudo das coisas para entender. Ou também a minha fuga do sentimento também é aquilo, né? Porque, vamos lá, realmente. O sentimento de abandono, o sentimento de rejeição. Porque assim, do abandono, depois vem da rejeição, aí vem da raiva. Porque a raiva, ela é minha amiga. Meu Deus. A raiva e o estresse. Jesus, somos best friends forever. Somos best friends forever. E eu conheço elas muito bem. Eu não conheço a tranquilidade. Eu não conheço a calmaria. E quando eu estou neste momento, mesmo que no meio do caos, né? Superfície, onda de 4 metros, ventos de 120 quilômetros, aquela coisa. Mas no profundo, mas na profundeza, tá tudo mais calmo. Ou porque teve que ficar mais calmo porque eu injetei 400 kg de açúcar no sangue, porque tem aquilo, né? Muita gente tem várias fugas. A minha fuga, ela sempre foi a comida. E quando meu cérebro entendeu o que o doce faz com a serotonina, né? Aumenta os níveis aí, minha filha. É como um usuário de cocaína. Eu tô ali, ó, no brigadeirinho. E a minha médica já entendeu isso. Ela já entendeu. E ela tá tentando me ajudar sobre isso. Mas, quais que são os seus gatilhos? A vida, né? Então, para eu conseguir entender, porque eu preciso colocar o entendimento, fazer um mapa mental do que aconteceu naquela terapia, eu tento entender como o meu cérebro funciona e encaixar isso, né? Então, como que o meu cérebro ele processa isso? Se eu já sei que o trauma ele causa um efeito neurológico duradouro, que é eu continuar presa naquele tempo, por isso que eu não fecho ciclos. Como ele faz esse arquétipo, como que ele faz essa arquitetura, né? Então, como o cérebro processa essa ameaça, então? Cheio de mosquito. Quando algo ameaçador acontece, real ou percebido, o cérebro ativa uma resposta automática inconsciente. E essa resposta ela passa por algumas partes do nosso cérebro, né? Ela passa pela amígdala, vem aí, enxuga. My amígdala. Muito bom. Só não passou no BR, né? Errou rude. Então a amígdala, ela tem a detecção do perigo, então ela dispara o alarme. O hipotálamo libera hormônios de estresse, adrenalina, cortisol. Só vive no hipotálamo. O tronco cerebral, ele comanda o corpo para a luta, para fuga ou congelamento. E o córtex pré-frontal desliga temporariamente. Isso explica, por exemplo, porque no trauma a lógica some. Né? É o que a gente sente a todo momento. E as 3 principais respostas dos traumas, né? Que todo mundo tem. A primeira que a gente vai falar aqui, que é da fuga. Eu coloquei um exemplo aqui, né? Uma criança que cresce sendo gritada constantemente por um dos seus pais, né? Uma resposta que ela aprende, evitar confronto a todo custo. Como parece na vida adulta, dificuldade de dizer não,
pessoas que somem de relacionamento antes de serem descobertas, excesso de trabalho para evitar o vazio e ansiedade social. Qual que é a tradução cerebral para isso? Se eu me afastar rápido bastante, ninguém poderá me machucar. E eu me sinto muito nisso, né? Mas eu não sei se eu nunca evitei o confronto. Eu nunca evitei o confronto. Na verdade, eu sempre estive em combate. E o que os dois é muito cansativo. Mas você entrar no combate é você dizer pro outro que você vai fazer o que tiver que fazer. E aí, consequência, né? Porque na verdade nunca ouvi o gritar, mas sempre ouvi hoje eu interpreto como isso, como sempre uma humilhação, né? Eu tenho muito fresco na minha memória, por exemplo, de alguma coisa acontecer mínima, pequena, e a forma de punição era bater, né? Era de cinta. Que as cintas ficavam a marca na pele. Sabe quando você bate e fica a marca na pele? E aí vinha à noite, por exemplo, porque minha mãe sempre ficou muito fora de casa. Então ficava esse genitor ali cuidando da gente. Mas era aquilo. A gente vivia trancado dentro de casa. Eu vivia trancada. A gente ouvia as crianças brincando na rua, mas a gente não podia brincar. A gente queria assistir um desenho, não poderia, porque era de Satanás. E Satanás estava aqui. Olha que loucura. Mas que loucura. Por muitos anos, antes de chegar na fase da adolescência, eu ficava trancada. A gente subia no muro para ver as crianças brincar, porque a gente não conseguia brincar. A gente não podia brincar. E se qualquer coisa acontecesse que não fosse... que fosse fora daquela regra, daquele genitor colocou, a punição era apanhar. E eu sempre fui uma pessoa eu nunca fui rebelde, mas eu sempre entendi muito cedo que era certo e errado. Então eu sempre infringia as ordens naturais. E era muito engraçado que se batia e à noite ia lá passar uma pomadinha, alguma coisa para não ficar marca, né? E isso aconteceu poucas vezes, porque eu acho que na terceira vez eu já fui para cima. Mas no começo é muito interessante isso, porque no começo realmente você começa a entender o horário que a pessoa chega, você começa a entender o que tem que ser feito justamente para evitar o confronto. Mas existiu um momento que esse evitar, ele deixou de ser evitar. E é justamente aquela força que a gente tem na adolescência, né? E que foi importantíssima para mim, que claro, ela tem que ser controlada, mas isso aí é educação infantil, etc, que a gente tá falando, né? E aquilo, se eu me afastar rápido, não é nem se afastar, mas deixar tudo em ordem. Então, por isso, talvez, o controladora hoje, né? Tudo tem que estar em ordem para aquela Marina lá no final, lá no começo, ela não ser punida. Então, tá tudo na ordem, tá tudo certo. Então, aqui tá aqui, a roupa, a comida, tá tudo feito, tá tudo lavado, tá tudo perfeito. Então, pelo menos eu vou conseguir ouvir as crianças brincando lá fora. Que doideira, né? Bem, meu amor. E aí, o segundo é o ataque, que é a luta, né? E um exemplo, um adolescente que precisou se impor para ser respeitado em um ambiente hostil. Essa adolescente, eu. Resposta aprendida, enfrentar antes de ser machucado. Como isso aparece na vida adulta, explosões emocionais, reatividade exagerada, críticas, postura defensiva constante, agressividade como forma de se proteger. Então, qual é a tradução cerebral? Se eu me defender primeiro, ninguém vai me destruir. E é engraçado que foi realmente isso. Chegou num ponto que realmente foi chegando na pré-adolescência ali, porque a gente tem o luto da criança, de entender o que é aquilo. A gente tá indo pra pré-adolescência porque a gente tá vendo outros exemplos naquela loucura, aquela montanha russa. Ninguém fala nada pra gente, ninguém auxilia a gente em porra nenhuma, ninguém guia a gente em porra nenhuma. Então a gente tá indo nessa merda sozinho. E entendendo tudo que tá acontecendo, né?
Você criando o que é o certo, o que é o errado, o que é o não. E aquilo, aquela bagunça. E eu chego nessa segunda fase, que é a luta, muito precocemente. Muito precocemente. Eu chego ali na pré-adolescência, acho que com os 12, com os 13. E é de sentar porrada mesmo, assim, eu não quero saber. É de falar palavrão, é de xingar. E até hoje eu mantenho muito palavrão. É uma coisa que eu queria tirar, mas é uma forma de expressão que eu tenho, o xingamento. Então eu xingo bastante, né? E é uma coisa que veio desse lugar. Desse lugar de ataque, e assim, se você vir pra cima, o pau vai torar. E até hoje é assim, né? Claro que hoje é muito mais calma, etc. Hoje eu tenho muito mais força pra literalmente arrebentar alguém se eu quiser. Como também ser arrebentado, porque aquilo, se você é louco, tem alguém mais louco que você. Period in life. Mas quando eu era mais nova, eu já sabia que eu ia pro tudo ou nada. E é muito louco, né, que essa segunda resposta do nosso cérebro, que também é um amadurecimento do que eu não consigo mais, né, que no amadurecimento, que foi justamente um processo, eu não consigo mais só evitar, só controlar. Isso tá chegando a transbordar nesse copo. E eu preciso sair desse lugar. E como que eu vou sair desse lugar? No lugar do ataque. E o que? Eu só me fudi nessa. E estou me fudendo. Por isso que hoje eu começo a terapia e começo a entender isso, né? E só me fodo. A primeira coisa, explosões emocionais. Sempre tive muito. A minha oscilação de humor, ela tá aí. Hashtag bem-vinda, né? Eu vivo numa roleta russa, né? Às vezes, no meu computador, por exemplo, eu tô de boa lá fazendo alguma coisa trava. A vontade que eu tenho é de quebrar aquela coisa. Mas vai quebrar o quê? Se você é pobre, você não tem, meu filho? Se liga. Aí que vem o racional, né? Mas isso até no dia a dia, assim. De tá tudo bem, alguma coisa se torna gatilho. Uma coisa flip. Ó, que tentando falar em inglês. Alguma coisa acontece, aí o clima muda, né? O meu, pelo menos, né? Reatividade exagerada, críticas. Nossa, tenho demais. E também por isso que isso está muito interligado ao profissional. Porque hoje eu consigo entender melhor de quando vir uma pessoa bem intencionada, óbvio. Porque daí vai existir os dois universos. Porque crítica é crítica no final do dia. Se essa crítica é para te evoluir, não, aí já é outros 500. Mas crítica é crítica. E quando alguém, até alguém que eu gosto, até alguém que eu permito que ela adentre o meu espaço, conversar comigo sobre isso, eu sempre tive muita dificuldade. Então eu sempre fui muito. Sempre uma barreira muito grande, né? Nossa, sempre uma barreira muito grande. Postura defensiva constante, as armaduras, a cara fechada, porque o meu rosto ele fala muito. Se vir, vai levar. É muito isso. Claro que aqui é uma conversa, né? Eu tô abrindo a intimidade com vocês, essa percepção mude. Mas quem me vê na rua e quem não me conhece, por exemplo, que é mais de 1 bilhão de pessoas, é essa primeira imagem, é isso que eu comunico, né? E a agressividade como forma de se proteger. Simples. Tanto que é isso. Eu não vou abrir certas coisas, mas é isso. Tem o congelamento, né? O congelamento, por exemplo, que eu coloquei. Uma criança negligenciada emocionalmente por anos, sem espaço para se expressar. A resposta que ela aprende, por exemplo, é se desligar para não sofrer. O que isso manifesta na vida adulta, né? Porque não vai morrer como criança, não vai morrer como adolescente, isso vai evoluir. E como que isso evolui? Uma sensação de estar desligada, depressão, procrastinação crônica, por exemplo, bloqueios criativos e emocionais, sensação de viver no piloto automático, né? Qual que é a tradução do seu cérebro com reação ao trauma que desencadeou esse comportamento do congelamento, né? Se eu não sentir nada, não pode me machucar com nada. Eu acredito hoje, tentando racionalizar desse jeito, e com as conversas que eu tenho na terapia, que é os 3 que se manifestam, né? Em algumas relações vai ser a raiva. Em algumas relações é o congelamento, é muito nas relações de me relacionar com pessoas, né?
de criar essa ponte de relacionamento de amizade, de romântico, de profissional. Eu dei muita dificuldade. E a procrastinação, ela tá assim, ó, no talo, né? E isso me ajudou muito com a medicação, né? Por isso que eu tenho que, quando vai ser na minha próxima sessão, conversar isso com ela, né? Porque ela me falou tudo isso que eu tô falando, que eu tô conversando aqui, mas de outras formas. Mas a forma que ela falou, eu preciso racionalizar de alguma forma que eu consigo tatear, né? E aquilo, o cérebro depois dessa merda que vai acontecer com todo mundo, claro, em níveis e grau diferente, o cérebro ele vai se traduzir de alguma coisa, ele vai se reorganizar, ele vai fazer uma nova arquitetura sobre isso. E eu já conversei anteriormente como isso se caracteriza, né? Mas vamos lá, o trauma literalmente muda a arquitetura cerebral. As áreas de sobrevivência ficam hiperativas e áreas de raciocínio e linguagem emocional, como o córtex pré-frontal e o hipocampo, eles enfraquecem. Quais que são as mudanças comuns que acontecem nessa nova arquitetura, diferente do que aconteceu com você? A amígdala, por exemplo, se torna hipersensível, o córtex pré-frontal ele fica hipoativo, que é uma dificuldade de racionalizar as emoções, que é o que eu tenho, de racionalizar, por isso que eu escrevo, eu faço roteiros, para tentar organizar tudo isso, para que quando ela aconteça, eu lembro daquele roteiro, eu lembro do que eu falei. O se escutar é muito importante sobre isso, né? O corpo vive em hipervigilância sempre, porque sempre tá muito... Eu sinto que há muito uma preparação para dar um soco em alguém, a todo momento. Não somente no intelectual, mas principalmente no físico, né? Porque às vezes o soco ele é mais eficaz do que outra coisa. No meu entendimento, ok? E aquilo, e entendendo isso, eu consigo entender. Eu consigo entender porquê de algumas reações, né? E fica mais leve. Fica mais leve. O falar aqui fica mais leve também. O se escutar fica muito mais leve. Não é fácil. E nunca é tarde. Mas ele é muito mais leve. Muito mais leve.